Olá pessoal, boa noite. Eu queria hoje trazer para vocês uma mensagem bíblica do livro de Lucas, lá no capítulo 13, no versículo 6. Existe a parábola da figueira seca. Nessa parábola, o dono dessa figueira vai até ela e ela está seca novamente, não deu frutos. Há 3 anos essa figueira não dava frutos. Então, esse dono da figueira pede para que ela seja cortada. Mas aquele que cuida da figueira pede a este homem que dê a ele mais uma oportunidade para que ele possa cuidar dessa figueira por mais 1 ano, e se ela der frutos, ele não a cortará, mas se ela não der, então ela será cortada. Essa palavra me faz pensar que a figueira teve uma segunda chance. Eu acredito que assim como a figueira, Deus tem feito em nossas vidas. Desde que Jesus veio à Terra e padeceu todo aquele sofrimento na cruz para que nós tivéssemos novamente essa ligação com Deus, para que fosse religado o ser humano com Deus através do sacrifício de Cristo, Deus nos concedeu uma segunda chance. A segunda chance para que a humanidade se volte para Deus, para que novamente a humanidade possa colocar Deus em primeiro plano na sua vida, porque as pessoas tinham esquecido de Deus, tinham deixado Deus em segundo plano, viviam somente para os seus desejos, para os seus prazeres carnais, e Deus estava em segundo plano em suas vidas. Então, assim como a figueira, Deus nos deu uma segunda chance para colocá-lo em primeiro lugar. Mas a pergunta que eu me faço é se realmente a humanidade, cada um de nós, temos aproveitado essa oportunidade que Deus nos deu. A chance de andarmos no caminho do Senhor, de alegrarmos o coração de Deus. É tão triste quando alguém nos entristece, quando alguém faz algo que nos deixa triste. E quantas vezes nós temos agido de maneira que tem entristecido o coração de Deus? Eu acho que vale muito a pena quando nós trabalhamos durante o nosso dia a dia para alegrarmos Deus, com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser, de falar, de agir. Deus, Ele nos ensina tudo através da sua palavra, a Bíblia. Nós temos tirado tempo para ler a Bíblia, para ouvir a voz de Deus, para saber o que Ele deseja de nós. Temos tirado tempo também para falar com Deus, para ter intimidade com Ele através da oração, porque Deus, Ele se agrada muito de ter esse contato com os seus filhos, de poder ouvir a voz dos seus filhos através da oração. Quando um filho tira um tempo para falar com Deus, para contar tudo aquilo que o entristece, para pedir ajuda, para agradecer, para louvar, isso alegra muito o coração de Deus. Nós temos tirado tempo em nossos dias corridos somente para estarmos a sós com Deus, para manifestar o nosso amor, o nosso respeito, o nosso temor, o nosso tremor, a nossa gratidão a Ele, por tudo que Ele representa em nossas vidas, por tudo que Ele é, por tudo que Ele sempre foi. E outra coisa muito importante, nós temos nos esforçado o máximo para obedecer à vontade de Deus, para cumprir os seus mandamentos, aquilo que Ele nos ensina. Será que nós temos nos deixado levar pelas vontades que são da nossa carne, não do nosso espírito? Será que nós temos nos deixado com que a carne, a carnalidade, fale mais alto em nós do que a nossa espiritualidade? A carne e o espírito vivem em guerra um com o outro. Existem os nossos desejos humanos e existe o desejo do nosso espírito. O desejo do nosso espírito é sempre estar com Deus, é obedecê-lo, é louvá-lo, é honrá-lo, é alegrar o coração de Deus. Mas a carne nos leva a outra atitude. A carne
quer que seja colocado em primeiro lugar a nossa vontade humana, mas o Espírito quer que seja colocado em primeiro lugar a vontade de Deus. Você já parou para se perguntar a segunda chance que Deus nos deu de estarmos religados com Ele, de termos acesso livre ao Senhor Deus? Faça da sua vida, do seu existir, que ela seja valiosa para Deus. Seja um instrumento na mão do Senhor, na vida de outras pessoas. Traga luz, traga a luz da palavra de Deus para a vida daqueles que estão ao seu lado. Não se envergonhe de falar de Deus, não se envergonhe de seguir os mandamentos da palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se envergonhar das palavras de Deus e de Deus, Deus se envergonhará dele. Deus, Ele quer que você esteja sempre perto dele. Ele ama você, Ele ama muito, profundamente. Não seja ingrato com Deus. Não vire as costas para Ele. Para você que mais pode te amar em todo o universo. Esteja com Ele. Deixe Ele estar com você. O Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E que o caminho largo é aquele caminho que a maioria segue. Mas devemos buscar o caminho estreito. Você está seguindo qual caminho? O largo? O caminho que a maior parte da sociedade, da humanidade segue e acha correto? Ou o caminho estreito? Aquele caminho que é escolhido pela minoria. Lembre-se, Jesus chama muitos, mas nem todos olham para Ele. Nem todos decidem escolher trilhar o caminho estreito. Faça diferente. Escolha Deus. É a escolha mais sábia que nós podemos fazer nas nossas vidas. Escolha Deus, ensine seus filhos a escolher Deus, seus amigos, sua família. Espalhe essa mensagem. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem com o seu nascimento? Porque cada um de nós nascemos com um propósito de Deus. Nós não nascemos à toa no mundo. Deus nos colocou na terra para sermos luz, para sermos lamparinas acesas da palavra dEle, para espalharmos aonde formos a mensagem dEle, a vontade dEle, para que as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, mostre e represente aquilo que Ele ensina. Você tem colocado em primeiro lugar essas coisas? A Bíblia nos fala, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O que você tem colocado em primeiro lugar? O que você tem deixado ganhar na sua vida? São as obras da carne ou os frutos do Espírito? Deus tem ciúme dos seus filhos. O nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo. Se é um templo, é como uma igreja. Para que o Espírito Santo habite o nosso corpo, ele precisa estar limpo, purificado, liberto de tudo que é ruim, dos maus sentimentos, dos maus pensamentos, de pensamentos impuros, de atitudes como a mentira, a bebedeira, os vícios carnais. Não perca a oportunidade dessa segunda chance que Deus nos deu através de Jesus. Jesus é o nosso advogado fiel. Ele nos ama, nos defende, nos protege. Mas chegará um momento, no momento do juízo final, que Jesus não poderá mais nos proteger, nos defender, porque o que falarão por nós terá sido as atitudes que praticamos em vida. Nada é para sempre. O ser humano não é para sempre. A nossa vida não é para sempre. As riquezas, o poder, a fama, dinheiro, nada disso é para sempre. E o que você tem guardado para Deus? O que você tem separado para o Senhor?
Você tem colocado Ele como o alicerce da sua vida e das suas atitudes para Deus? O que você tem separado para o Senhor? Você tem colocado Ele como o alicerce da sua vida e das suas atitudes? Se Jesus te chamar hoje, você estará pronto para partir dessa vida e chegar na vida espiritual? Você estará pronto? Sabe, nós temos que viver cada dia como se fosse o último, nos preparando para chegarmos à presença do Pai. O que adianta você curtir tudo nessa vida, as festas, as baladas, o álcool, né? Todo tipo de bebida, mentir, roubar, fazer tantas coisas, se você perder tudo, o que é de mais valioso, que é a eternidade ao lado de Deus. Sabe, há muitas pessoas que acham que é chato falar sobre Deus, que não querem ouvir, que não têm vontade de ler a palavra, de orar. Isso é entristecedor, porque não há nada mais lindo, mais gratificante do que estar na presença do Pai. Não é uma coisa chata, é muito maravilhoso quando nós estamos em fidelidade com o Pai e Ele nos fala e Ele nos toca e o Espírito Santo nos visita. É maravilhoso. Busque mais ao Senhor e não deixe passar essa oportunidade.